Sim. Beleza. Começou agora? Começou agora? Sim, vamos começar agora. Ah, tá. Então, vamos lá. A gente, na semana passada, a gente corrigiu algumas questões aí que o pessoal pediu. Foram as questões 7, a questão 9. Então, hoje, ficou para a gente corrigir essa questão 12, a questão 13 e a questão 11, que eu também acho interessante a gente resolver. Caso tenha alguma dúvida, caso a gente consiga resolver mais questões, é só vocês falarem aí pelo chat que a gente resolve as que vocês tiverem dúvidas. Então, beleza, vamos começar por essa daí. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, e uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, ela é igual a 2.000 quilômetros. Então, aqui a gente tem uma cidade A e uma cidade B, e essa distância entre as duas cidades é de 2.000 quilômetros, beleza? Um estudante verifica cidades no mapa, entre essas duas cidades, no caso, as cidades A e B, era de 8 centímetros. Os dados indicam que o mapa observado pelo estudante está numa escala D. Então, pessoal, aí a gente já está trabalhando com uma questão de escala. Então, escala, só para a gente relembrar, né? A escala, num caso aí, ela vai ser a medida do desenho, a medida que está lá naquele meu desenho, a medida do desenho, sobre a medida real, a medida que vale mesmo aquilo. Então, se o estudante, ele mediu lá com a régua e ele viu que a distância entre essas duas cidades, peraí, já viu que eu sou meio desengonçado para falar e escrever ao mesmo tempo, né? Coordenação, medida real. Então, se o estudante viu lá que pelo desenho ele tem uma medida de 8 centímetros, a distância entre essas duas cidades. E ele viu o quê? Ele viu que essa distância, no tamanho real, ela é de 2.000 quilômetros. Então, a gente vai ter aí essas duas medidas. Primeiro passo, quando a gente trabalha com escalas, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a gente precisa trabalhar com as duas unidades, com a mesma unidade. Então, aqui, a primeira coisa que a gente já nota é que essa primeira unidade, a gente trabalha com centímetros. E essa segunda unidade, a gente está trabalhando com quilômetros. Então, a gente vai ter que fazer a conversão. E a conversão, normalmente, a gente sempre vai utilizar o quê? O lado que está maior. No caso aqui, ó, quilômetros. Vocês vão entender aí quando a gente estiver trabalhando a resposta. Porque imagina, se a gente fosse transformar o centímetro para quilômetro, olha o tanto de casa que a gente ia ter que andar aí, no caso com a vírgula. No caso de quilômetro, ele fica mais fácil para a gente poder transformar para centímetro. A gente poderia fazer essa conversão de centímetro para quilômetro. Mas aí a gente sempre vai poder o quê? Usar aqui vamos dizer, a gente vai ir pelo lado mais fácil. Então, aqui nesse caso, a gente vai transformar a medida de quilômetros para centímetros. Como que a gente faz essa transformação? Só relembrando aí, ó, a gente pode lembrar da ordem. Então, a ordem é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, o que que acontece? Repare que aqui, ó, é 2.000 quilômetros. O 2.000 quilômetros, ele está aqui, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai transformar esses 2.000 quilômetros para quem? Para centímetro. Por que que eu preciso transformar isso para centímetro? Porque é a unidade que eu usei lá, no caso aí da medida do desenho. Ele está comparando em centímetro. Então, ó, basta eu pensar aqui nessa situação, ó. Cada ondinha dessa que eu fizer, eu vou acrescentar um zero. Então, aqui nesse caso, eu vou ter, ó,
Daqui para cá eu vou acrescentar um zero, daqui para cá um zero, daqui para cá um zero, daqui para cá um zero e daqui para cá um zero. Então, além de eu ter esses 2.000, ó, eu vou ter que acrescentar quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Posso fazer igual eu fazia lá quando a gente fez as outras questões, ó. Posso fazer aquela tabelinha. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com a tabela. Mas se eu souber a ordem que a gente vai fazer essa conversão, sem problemas nenhum, a gente pode ir aqui igual eu fiz no começo, ó, só ir acrescentando zero. Mas essa ordem, ela precisa ser obedecida, tá? Então é legal a gente entender essa ordem. Então aqui no caso, a gente vai ter, ó, 8 dividido por 2.000 a gente já tinha, certo? Quantos zeros a gente acrescentou? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, o que a gente vai analisar? Reparem que nas alternativas, a escala, ela já me deu, ó, qual que é o valor aproximadamente. O que vai me confundir aí? Justamente a quantidade de zeros. Beleza? Observem que as questões do Enem, como eu disse, as alternativas, ela já vai me dar uma resposta aí aproximada. Só que, o que ela vai trabalhar aqui? A quantidade de zeros. Então, eu preciso analisar quantos zeros eu vou ter aqui nessa divisão, porque eu já sei que 8 dividido por esse número aqui vai dar alguma coisa sobre 25. Por que eu sei que vai dar alguma coisa sobre 25? Olha aqui o número que está embaixo. Todos começam com 25. Todos. Agora eu preciso analisar quantos zeros eu vou ter aí depois dessa casa. O que a gente pode fazer para facilitar essa contagem aí dos zeros? Fazer igual a gente faz para saber número mesmo? Vamos separando de 3 em 3. Então aqui, ó, 3 e 3. Quem que sobrou aqui, ó? O 200. Eu consigo, se eu dividir 8, se eu simplificar, né, dividir o 8 por 8 e o 200 por 8, eu vou ter exatamente esse resultado de 25. Beleza? Então, aqui, ó, 8 dividido por 8, 1. 200 dividido por 8, ó, vamos fazer aqui. 200 dividido por 8. 8, aqui vai dar 2, certo? 2 vezes 8, 16, 4, 40. É exatamente aí, ó, o 25. Então, quantos zeros que sobrou aqui? Sobraram 6 zeros, ó. Então, esses 6 zeros, eles vão vir aqui, ó, para esse finalzinho. Então, a resposta correta dessa questão seria exatamente a alternativa E. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Não, nem todos. Nenhuma? Podemos dar sequência? Professor, espera rapidinho. Podemos, pessoal? Pode ir, professor. Beleza. Então, vamos aí para 13. Tem 28 metros de comprimento e 12 metros de largura. A maquete, ela deverá ser construída na escala, olha aqui a escala, pessoal, 1 para 250, beleza? Que medidas de comprimento e largura em centímetros. Olha, ele quer a medida da largura do desenho em centímetros. Então, necessariamente, essa minha escala aqui, ela está em
centímetros. Então, ele pergunta que medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção dessa maquete. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar seria aí a unidade da escala. A escala, ela está em centímetros, tá? Porque ele falou aqui, ele quer essa medida em centímetros. Então, a escala está em centímetros. Só que ele me deu o comprimento e a largura em metros. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, sempre quando a gente trabalhar com unidades, sempre quando a gente trabalhar com conversão ou com escala, já vamos deixar todas as unidades de medida no mesmo nome. Por exemplo, na mesma unidade. Igual aqui, ó, a gente trabalhou com centímetros, aqui a gente está trabalhando com metros. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é exatamente o quê? Transformar isso daqui em centímetros. Então, só relembrando aí, ó. Quilômetro. Pessoal, estou fazendo só para vocês irem memorizando junto, tá? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Ó, vou usar a tabelinha, tá? Então, o que acontece? Ó, eu tenho 28 metros. Lembra que quando essa unidade, quando eu tenho aqui no caso mais de uma dezena, eu jogo para a casinha anterior. Então, se eu quero transformar isso daqui, o 28 metros, para centímetros, basta eu acrescentar 2 zeros. Mesma coisa para a largura, ó, 12. Por que 12? Ó, observem que assim que eu passo de uma dezena, eu preciso pular para outra casa. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Então, eu vou ter que a medida, tanto do comprimento, vai ser de 2.800 centímetros, beleza? Agora, eu vou ter isso daqui, ó, 1.200 centímetros. Agora, a gente precisa saber quanto que vai corresponder àquela medida. No caso aí da escala, a gente vai converter essa escala aí. Então, qual o processo que a gente aprendeu nas aulas? A gente vai fazer uma regra de 3 simples. Ó. Se 1 centímetro ele corresponde a 250 centímetros, observem, aqui eu tenho um tamanho o tamanho real. Então, eu tenho que saber o quê? Qual o valor que vai corresponder 2.800 centímetros. Então, aqui seria o meu x. Só recapitulando, a escala é 1 centímetro, ou 1 está para 250. A gente quer saber qual o tamanho que vai estar no meu desenho. Então, qual o tamanho que vai estar no meu desenho? Não sei. É x. 2.800 seria, eu teria que descobrir esse tamanho aqui. Então, nesse caso, ó, eu multiplicando cruzado, eu vou ter 250x está para 2.800. X é igual a 2.800 dividido por 250. Podemos utilizar o quê? Ó? A simplificação do zero. Então, isso daqui é a mesma coisa que eu dividir o 280 dividido por 25. Pessoal, alguém fez essa conta aí? Quanto que dá 280 dividido por 25? Pessoal? Então, vamos lá, ó. Vamos resolver aqui no cantinho, ó. 28 dividido por 25. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Achei que tinham saído aí a minha internet. Então, vamos lá, ó. 28 dividido por 25. 1, beleza? 1 vezes 25, 25. 28 menos 25, 3. Desce o zero.
Beleza? 30 dividido por 25, 1 de novo. Sobrou quanto? No caso aí, o 25, né? Vai sobrar 5. Agora, ó, acrescentei o zero. A partir do momento que eu acrescentei o zero, vírgula, 50 dividido por 25, 2. Então, aqui, ó, eu tenho um resultado de 11,2. Então, o tamanho daquele meu desenho, que corresponde ao comprimento da quadra, ele vai corresponder, ó, a 11,2. Se formos analisar a resposta, olha que legal que ele coloca aqui, ó. Olha onde eu tenho 11,2. Olha onde eu tenho 11,2. Eu tenho em duas situações. Então, eu ficaria em dúvida. Só que, lembra que eu falei com vocês? A gente sempre tem que marcar o comando da minha questão. Qual é o comando da minha questão? Que medidas de comprimento e largura. Então, a primeira medida vai ser de comprimento. E qual era o comprimento? 28 metros. Eu já sei que a minha alternativa vai ser essa, beleza? Então, aí a gente pode, vamos dizer, a gente vai currar um pouquinho, né? Vamos colocar a letra C. Mas agora a gente vai fazer o cálculo para a letra, no caso aqui, para o 4,8. A gente já sabe que vai dar 4,8. Então, eu tenho, ó, mesmo processo, 1 está para 250, assim como o x vai estar para 1.200. Então, o 250x vai ser igual a 1.200. O x vai ser igual a 1.200 dividido por 25. 250. Então, aqui é a mesma coisa que eu tivesse 120 dividido por 25. Eu vou resolver aqui porque a gente já sabe que vai dar 4,8. Então, isso daqui é o 4,8. Então, a alternativa dessa questão é exatamente a letra C. Pessoal, alguma dúvida nessa questão ou não? Não, professor. Beleza, Não. então vamos Não. corrigir a questão 11. Depois da questão 11, se vocês quiserem pedir mais alguma, a gente corrige a que vocês pedirem. Se vocês não quiserem pedir nenhuma, a gente vai corrigindo uma outra aí dessa lista, tá? Vamos tentar encerrar essa lista aí. Tentar não, a gente vai encerrar essa lista hoje, beleza? Então vamos aí para essa questão. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, ele fotografou uma caneta de 16,8 centímetros, beleza? De comprimento ao lado de uma pegada, O comprimento da caneta C, a largura L e o comprimento C da pegada na fotografia estão indicados no esquema. Então, aqui o esquema, a gente está indicando a caneta, beleza? E a largura e o comprimento, L e C. Pessoal, olha que interessante essa questão. Ele utilizou a caneta como uma escala. Olha que interessante. E ele pergunta a largura e o comprimento reais. Reais da pegada em centímetros são. Primeira coisa que eu tenho que observar, as unidades. Aqui ele já foi bonzinho, ó. Ele já me deu todas as unidades em centímetros. Só que ele não me deu a escala, certo? Ele não me deu essa escala. Só que se a gente for lembrar aí da aplicação de escala, o que seria escala? Escala, ele seria o valor do desenho sobre o valor real, beleza? Então, o primeiro passo é a gente descobrir que escala que é essa, que escala que ele está usando. Então, aqui o valor real. A gente pode utilizar, ó, qual que é a medida que ele usou como um parâmetro? Ele usou exatamente a caneta. Só que ele me deu uma medida para a caneta nesse desenho e ele me deu a medida da caneta, ó, que ele e a medida normal, a medida real dessa caneta. Então, ele me deu essas duas medidas. Então, eu vou usar a medida da caneta para poder encontrar exatamente quem? A escala que eu vou utilizar. Então, aqui, ó,
qual é o valor do desenho na caneta? Então, aqui, ó, é 1,4. Aqui, ó, qual o valor real, no caso aí, dessa minha caneta? No desenho, ela é 1,4, só que o tamanho real dela é de 16,8. Agora, basta a gente resolver essa divisão aí, beleza? Só para a gente poder relembrar, né? Como que a gente faz essa divisão? Alguém tem dúvida nessa parte? Eu tenho. Então, vamos lá, ó. Quando a gente faz uma divisão com números com vírgula, a primeira coisa que a gente vai fazer é igualar a quantidade de algarismos depois da vírgula. Vou explicar isso melhor. Eu tenho aqui 1,4 e aqui eu tenho 16,8. Beleza? Se aqui eu tivesse mais algum algarismo, aí eu teria que igualar as casas. Por exemplo, aqui eu tivesse um 3, mas aqui eu não tenho. Se eu não tenho, eu posso fazer essa divisão direto, sem considerar a vírgula. Divisão com números decimais, eu preciso igualar a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Se eu tiver a mesma quantidade de casas depois da vírgula, eu posso fazer essa divisão normal. Nesse caso aí, ó, o que que acontece? Aqui, a gente vai ter que usar o quê? A simplificação. Então, aqui, ó, eu vou ter que dividir em cima por 1,4, que vai dar 1. E agora, ó, eu vou ter que dividir isso daqui por 1,4 também. Então, a minha divisão vai ser 16,8 dividido por 1,4. Beleza? Aqui, posso desconsiderar a vírgula. Só para a gente não se confundir. Professor, Pode falar. que é dividido por 1,4? Ó, porque lembra quando a gente trabalha com escala? A escala, ó, a maioria das vezes a escala, ela é sempre uma unidade em cima, porque a escala é exatamente isso. Ela vai ter uma unidade em cima e a gente vai saber qual o tamanho daquele desenho. Então, quando a gente tem uma fração, no caso, uma simplificação, o ideal é sempre a gente fazer essa simplificação para poder descobrir o quê? Qual vai ser o tamanho real quando eu tenho, no caso, 1 centímetro. É igual a gente fez aqui, ó. Tá. Igual a gente fez aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó, ele já me deu a medida da escala. A escala é 1 sobre 250. Nesse caso, eu vou ter que descobrir essa escala. Então, para eu descobrir essa escala, eu posso sempre usar o quê? A simplificação. Simplificação de fração. Nesse caso, como temos um número com vírgula, aí ela a gente vai ter que fazer a simplificação dividindo com vírgulas. Conseguiu entender ou ainda não? Consegui. Obrigado. Beleza, então, ó, usando a simplificação, a gente vai ter, ó, 14, 1 vezes 14, 14, aqui vai sobrar 2. Desce o 8, 28. 28 dividido por 4, 8. 2. Eita, é 14. 28 dividido por 14, 2. Então, eu tenho que essa minha escala, ela tem um tamanho de 1 sobre 12. A cada 1 centímetro, eu estou analisando o quê? 12 centímetros. Então, eu cheguei aí com a minha escala. Eu usei a própria medida da caneta para me dar o tamanho dessa escala, para me dar essa escala. Agora, o que eu preciso fazer? Olha como que fica simples. Eu tenho que a largura do meu desenho é de 2,2. E o comprimento do meu desenho é de 3,4. Eu posso usar qualquer um dos dois para aplicar aquela regrinha de 3 simples que a gente viu lá. Ou então, mais simples ainda. Se a gente tem que 1 centímetro ele corresponde a 12, a gente pega essa unidade, ó, 2,2 vezes 12.
Por que que a gente pode simplificar isso? Ó? Porque se a gente usar a escala como o numerador ele é igual a 1, ó, 1 está para 12, assim como 2,2 está para x. Olha aqui o que vai acontecer. Ó. O 12 vezes 2,2. Então, quando a gente tem essa situação, que a gente tem o tamanho do desenho, basta a gente multiplicar pelo tamanho lá da minha escala, o número que está no meu denominador. Aquela questão que a gente fez anteriormente, que foi essa, era ao contrário. A gente tinha um tamanho real, esse tamanho real aqui. Então, por isso que eu fiz a divisão. Aqui, a gente tem o tamanho do desenho, beleza? Então, é só a gente observar isso daí. A gente pode ter tanto o tamanho do desenho, quanto o tamanho real. Quando a gente tiver o tamanho real, que é o exemplo, o exercício que a gente fez anterior, a gente divide pelo tamanho da escala. Igual aqui, ó, quando eu tenho o tamanho do desenho, basta eu multiplicar pelo denominador da escala, beleza? Então aqui, ó, fazendo essa multiplicação. Como tem bastante gente aí com dúvida, vamos fazer essa multiplicação aqui do ladinho, ó. Então a gente tem 12 que multiplica 2,2. Lembrando que, quando a gente trabalha com multiplicação, a ordem dos fatores, ela não altera o resultado. A gente pode trabalhar dessa forma, ou a gente pode trabalhar ao contrário. Como que a gente faz multiplicação de números decimais? Primeiro passo, desconsidera vírgula. Vou pensar nesses dois números sem vírgula. Então, aqui, ó, vou só inverter para a gente fazer um pouquinho menos de conta, ó. Eu vou multiplicar o 22 vezes 12. Por que que eu posso inverter? Porque estamos trabalhando com multiplicação. E essa ordem, ela não vai alterar o resultado. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 1, aqui eu vou ter o valor de 22. Então, neste caso aqui, ó, eu vou ter o 4, 6, 2. Lembrando que eu esqueci da vírgula, não esqueci? Agora eu vou lembrar dela. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Tenho apenas um algarismo. Então, eu vou andar da direita para a esquerda, igual caranguejo, ó, para trás, uma vírgula. Então, o número, essa multiplicação, ela vai ser igual a 26,4. Beleza? Agora, observem lá na resposta. Essa resposta, ela já foi um pouco mais objetiva. Por quê? Eu só tenho uma alternativa que tem o 26,4, que é exatamente essa. Então, aqui, acho que não geraria dúvida. Mas se gerasse dúvida, a gente precisaria ver o quê? O tamanho, ó, a ordem que está aqui, ó, a largura e o comprimento. Então, primeiro é a largura, beleza? Agora, só para a gente reafirmar aí o nosso resultado, a gente tem que o 3,4 eu também vou multiplicar por 12. Vou fazer aqui do lado também, ó. 3,4 vezes 12. Multiplicação com número com vírgula. Esqueço a vírgula primeiro e faço a multiplicação normal. 2 vezes 4, 8. 8. 2 vezes 3, 6. E o 34. Vou ter aí, ó, 8, 10, 4. Beleza? Agora, quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? 1. Vou andar igual caranguejo, uma casa. Vírgula aqui. Então, aqui, ó, 40,8, que é exatamente o resultado que a gente encontrou aí na letra D. Pessoal, alguma dúvida nesse exercício? Ou não? Não, professor, parece tão fácil você fazendo. Né? Que bom, né? Parece, é muito fácil quando você pega e começa a fazer, assim, abre assim um Mas horizonte. a ideia da aula presencial, da aula online, né, infelizmente não é presencial, é justamente essa, é a gente poder discutir junto essas questões aí.
Você Pessoal, explica de uma alguém. forma tão simples que não, é tipo, você olha assim, mas como é que eu não pensei nisso? Ah, que Entendeu? bom, então. Pessoal, alguma outra questão que vocês ficaram com dúvida? A gente corrigiu essas três aí que a gente deixou para corrigir essa aula. Nós ainda temos bastante questões aí da lista. Vocês, Professor, eu alguma fiquei em curiosa na específico? número um. Na número um? Beleza, então É, eu vamos fiquei lá para bem número curiosa um. naquilo ali. Número um. Vamos lá. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua, no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a. Pessoal, olha só como que a questão, ela é uma questão super contextualizada. Agora você imagina, você está lá fazendo a prova, você leu isso tudo aqui, você vai chegar no final e falar, caraca, o que ele falou ali em cima? Então, toda prova, toda questão que tiver uma figura, já associa direto na figura, já vai direto na figura. Aqui, ele está falando, ó, que tem a Terra, o asteroide, ele está passando aqui, ó. Ele quer saber exatamente essa distância em quilômetros. Olha só, essa distância aqui da Terra com o asteroide, beleza? Então, o desenho, ele fica muito mais claro do que o texto. Só que você precisa das informações do texto para saber quem é o comando dessa questão. Ele pergunta, ó, a menor distância. Pessoal, isso a gente vai aprender, ou se vocês não viram aí nas outras aulas de matemática, sempre quando a gente quer saber a menor distância entre, no caso aí, dois pontos, a gente fala que é uma reta. E essa reta, ela tem uma propriedade. Ela tem um ângulo de 90 graus. Então, aqui seria exatamente o quê? A menor distância, que ele já me indicou aqui, que é 325.000 quilômetros. Olha como essa questão, ela, ao mesmo tempo que ela é simples, ela me dá um monte de informação. Ó. Ele me dá aqui, ó, 400 metros de diâmetro, ele me dá a hora, a passagem. Então, mas o que ele pede, na verdade? Ó? Ele pede a menor distância. E a menor distância, ele já me indicou aqui, tá? Então, aqui é 325.000 quilômetros. O que ele pede nessa questão? Observem as alternativas. As alternativas estão exatamente, ó, utilizando notação científica. Então, o que ele me pede nessa questão? Que eu transforme esse valor para notação científica. Beleza? Agora, tem um detalhe, notação científica. Lembra que eu sempre falo com vocês, pessoal, questão de unidades, sempre compara as unidades, para ver se a gente vai precisar fazer alguma conversão de unidade. Nesse caso, olha aqui, ele me deu em quilômetros. A resposta também está em quilômetros. Então, a única coisa que eu preciso fazer é transformar esse número aqui, ó, para a notação científica. E como que eu transformo esse número para a notação científica? Eu tenho, ó, lembra desse nome aqui? 1000. O que significa 1000? Seria as casas do milhar. Basta eu o quê? Ó? Multiplicar por 1000. 325, multiplicando por 1000, o que acontece? 3 zeros, ó. Então, eu voltei isso daqui, ó, 325.000 quilômetros. Então, eu tenho que transformar esse 325.000 quilômetros para a notação científica. Como que eu faço essa transformação científica?
vou dar aqui uma dica. Quando o número ele for maior do que 1, quando esse número ele for maior do que 1, a potência de 10 sempre vai ser positiva, beleza? Quando esse número ele for menor do que 1, a potência sempre vai ser negativa. Nesse caso, 325 mil, ele é maior do que 1. Então, eu sei que a minha potência vai ser positiva. Agora, basta eu andar com as casinhas aqui, andar com zeros. Então, eu vou andar uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. E agora, eu ando mais uma casa ou eu paro no 32? O que vocês Ando acham? mais uma. Ando mais uma. Por que que eu ando mais uma? Quando eu falo de notação científica, esse meu algarismo aqui, que seria o algarismo significativo, ele tem que estar entre 1 e 10. Se ele chegar a 10, a gente anda mais uma casa. Ele não pode ser maior do que 10, beleza? Só que ele tem que ser maior do que 1. Eu não posso ter isso daqui, 0,3. Beleza? Notação de científica, de 1 a 10. Beleza? Passou de 1, notação científica. Se eu passar de 10, eu ando mais uma casa. Beleza? Então, aqui só contando, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, isso daqui, eu vou ter 3,25 vezes 10 à quinta, que seria a alternativa D. Quem ficou com dúvida nela conseguiu entender? Ou não? Entendi, professor. Sabia que tinha alguma coisa que andava com essa vírgula para frente, por causa do Isso, eu falei, isso. só não sabia como Exatamente. chegava lá. Exatamente. Pessoal, faltam 7 minutinhos aí para a gente terminar. 6 minutinhos. Para a gente terminar nossa aula, alguém tem mais alguma questão que queira que resolva? Porque senão eu vou indicar uma aqui. Alguém não? Bom, pelo visto parece que não. Então vamos, para encerrar com chave de ouro, vamos corrigir essa questão. Beleza? Então vamos dar início aí. A Secretaria de Saúde de um município, ela avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta, que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre sua casa, trajeto de ida e volta para sua casa e a escola. Beleza? Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola, ele realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura. Na escala, olha aqui a escala, pessoal. Ele já me dá essa escala. A escala é de 1 para 25 mil. Olha aqui o tamanho que tem isso daqui, centímetro. Então, essa escala, 1 centímetro, equivale a 25 mil centímetros. Beleza? Agora, olha só a pergunta, por um período de 5 dias. Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa? E aí, qual é a ideia disso daí, pessoal? Primeiro, a gente precisa observar que tem um trajeto aqui da bicicleta, beleza? Então, esse trajeto da bicicleta, cada linha, ela vai corresponder ao quê? A 1 centímetro. Então, o primeiro passo é a gente identificar o quê? Quantos quilômetros, ou no caso, quantos centímetros ele andou até a escola. Então, aqui, vamos contar, literalmente, 1, 2, 3. É o mesmo sistema da árvore, professor, e contando os quadradinhos. Isso, exatamente, o mesmo esquema da árvore. Então, aqui, tem 3, aqui tem mais 3,
Aqui tem 2. Aqui, ó, tem mais 2. Aqui tem 1. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem 4. E aqui também tem 1. Então, nesse trajeto, ó, 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 11, 16. Então, eu tenho um total aí, ó, de 16 centímetros. Beleza? Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa? Só que a gente tem que se atentar a um detalhe. Ó, a Secretaria de Saúde de um município, ela avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura na escala, por um período de quantos dias? 5 dias. Então, imagine, se eu estou andando 16 centímetros, eu preciso andar, multiplicar por 2, por que esse 2? Que é ida e volta. Ida e volta. Pela quantidade de dias. Então, aqui, ó, 5 dias. Beleza? Agora que tem um detalhe. Lembra que eu falei lá, quando eu tenho o tamanho do desenho, basta eu multiplicar pelo denominador da figura? Ou então, quando eu tenho o tamanho real, basta eu dividir, que é essa comparação que a gente fez aí nas questões anteriores. Aqui, como eu tenho o tamanho do meu desenho, basta eu multiplicar por 25 mil. 25 mil. Agora, pessoal, basta multiplicar isso tudo aí, beleza? Como falta um minutinho para terminar nossa aula, porque senão vocês ficam aí sem um intervalo, essa multiplicação toda aí, ela dá 4 milhões, tá? Só que ele pergunta 4 milhões de centímetros. Ele quer fazer só que ele pergunta o quê? Quilômetros. Então, a gente precisa fazer essa conversão. 4 centímetros, se a gente for analisar, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu tenho 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Beleza? E o 4 sobrou aqui. Agora eu vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter o resultado final de 40 quilômetros, que é a letra E. Pessoal, alguma dúvida? Não. Beleza. Entendi. Pessoal, então a gente encerra essa parte de conversão de escala. Se ficar aí algum exercício que vocês tenham dificuldade, a gente pode resolver sem problema nenhum. Na próxima aula, lembrando que vai ser daqui a uns 15 dias, que a gente já vai introduzir um assunto aí, a gente vai começar a falar do assunto triângulo, que tem bastante aula aí, bastante conteúdo para a gente poder ver durante essas aulas. Agradeço mais uma vez todos vocês. Deixa eu só